Quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, olha só, pessoal, o negócio tá sendo considerado aqui o julgamento do século. O julgamento do século, isso envolve Brasil, isso envolve os povos originários, os indígenas, isso envolve a questão do marco temporal, o julgamento do marco temporal. Eu vou dar uma resumida aqui, da forma que eu entendi, simples para todo mundo entender, tá bom? Então, fica comigo até o final desse vídeo, são 8 minutinhos aqui, eu vou explicar de uma forma simples para todo mundo entender essa questão aqui, tá bom? Se eu te perguntasse assim, quantos milhões de habitantes tem no Brasil? Hoje nós temos cerca de 215 milhões de habitantes no Brasil. E se eu te perguntasse o seguinte, quantos povos originários ou quantos indígenas nós temos no Brasil? Você saberia? Tem uma estimativa, tem uma informação aqui que existem pelo menos 900 mil indígenas no Brasil, certo? Isso contando todo o Brasil, certo? E aí essa questão do marco temporal, os indígenas estão falando enfim, as partes aqui não aprovarem isso, porque se for aprovada essa questão do marco temporal, vai causar muitos problemas para eles, tá bom? Então vamos ver aqui a questão toda, fica comigo até o final, são 8 minutinhos. Deixa aqui o seu Ahavte, Ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais esse mínimo gesto que você me dá, não custa nada para você, mas significa muito para mim. Muito obrigado. E também curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero a partir de um método israelense. Primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar o seu curso de hebraico aí do conforto da sua casa. Pessoal, é o seguinte, há relatos de que os indígenas estão acampados ali em Brasília, certo? Porque realmente eles estão fazendo protestos e manifestações, porque se for aprovada essa questão do marco temporal, o negócio vai ficar bem complicado. Por que vai ficar complicado? Porque os povos originários consideram que a tese do marco temporal seja considerada inconstitucional. E devido a isso eles estão ali, muitos indígenas de todo o país estão acampados ali em Brasília desde o começo dessa semana, porque hoje retomou aí a questão. Vou explicar de uma forma simples, tá? Esse está sendo considerado um julgamento do século para os povos originários, certo? Os ministros do STF terão que validar ou rejeitar a tese do marco temporal, que só reconhece como terras indígenas aquelas ocupadas pelos indígenas, por eles, quando a Constituição foi promulgada em 1988. Ou seja, eles precisariam provar, certo? Os povos originários precisariam provar que eles estavam ali desde pelo menos 1988, quando foi promulgada aí a Constituição, certo? Só que os indígenas afirmam que eles têm certos problemas, porque é o seguinte, muitos desses indígenas foram deslocados para outros territórios, né? Principalmente durante o ano de 1964 a 1985. Então seria impossível determinar a sua presença nesses locais em 1988. A gente sabe muito bem, né, que os povos indígenas estavam aqui lá em 1500, né, quando chegaram aqui os portugueses para a conquista do Brasil, certo? E aí, o que acontece? Se a tese do marco temporal for aprovada, os indígenas eles poderiam ser expulsos de suas terras se não demonstrarem que estavam assentados ali quando a Constituição foi promulgada, que no caso é 1988. Então eles precisariam provar de alguma forma que justamente eles estavam ali nessa data, certo? E aí muitas terras, inclusive a maioria das terras da Amazônia, poderiam ser afetadas por isso, né? Então,
para você ver como é importante, né, para os povos originários, para os indígenas, esse julgamento do marco temporal que o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai retomar hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, certo? Então, assim, é uma questão aí bastante complicada, porque justamente se trata aí de várias terras, né, de vários povos, no caso aí relacionado aos povos originários. Bom, a demarcação dessas terras indígenas, né, garante aos povos originários o direito de ocupar as suas terras dos seus ancestrais, né, e também o uso exclusivo de seus recursos naturais, e assim eles podem preservar um modo de vida tradicional, certo? Em 2009, olha só, em 2009, um território chamado Ibirama-Laclano, em Santa Catarina, no sul do país, perdeu seu status de terra indígena após uma decisão em primeira instância sobre o argumento de que as comunidades não estavam vivendo ali em 1988. Então, assim, é uma questão complicada que envolve muita coisa. Aí envolve governo, envolve decisão dos ministros, envolve os povos, envolve ONGs, envolve entidade, envolve muita coisa, pessoal. Eu quero saber qual que é a sua opinião. Você acha correto o que você faria hoje? Você é a favor do marco temporal ou você é contra o marco temporal? Sendo a favor, no caso, nós estamos falando... Sendo a favor, no caso, é a validação de que os indígenas precisam comprovar que estavam ali desde 1988, quando a Constituição foi promulgada. E sendo contra, o que na verdade os indígenas estão pedindo, porque é difícil de medir, de provar essas coisas, né? Tá do lado dos indígenas, né, no caso. Enfim. Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu acho que deu para entender aí a questão. É uma questão bem complexa, bem complicada, mas eu tentei explicar aqui da melhor forma, que foi a forma que eu entendi esse assunto muito importante. Julgamento hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, tá bom? Bom, deixa aqui nos comentários, use o espaço para comentários, quero muito saber a sua opinião sobre isso. Muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final. Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante. São sempre 3 vídeos por dia aqui com muito conteúdo para você. Deixa aí o seu arrasto, deixa o seu gostei e deixe também o seu comentário. Tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense. Primeiro link da descrição, todas as informações, tá bom? Muito obrigado, fique na paz, shalom, tchau, tchau.